Fala pessoal, começando mais um RoiConcast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje aqui com um episódio com mais conteúdo, né, voltado a operações de e-commerce. A gente vai conhecer a Fernanda, supervisora de e-commerce da Ginomoto, né? Vai contar pra gente aí um pouquinho da trajetória dela, comentar um pouco aí dos desafios do dia a dia da operação, né? E com certeza esse conteúdo aqui, o objetivo final é te ajudar muito. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Fê. É um prazer estar aqui e fazer esse conteúdo aí com você. Que legal. E é o primeiro episódio, né? Desculpa, teu primeiro podcast. É o meu primeiro podcast, então provavelmente tô um pouco nervosa, tô um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Legal, obrigado por aceitar, né? E já pra gente iniciar, né? Conta um pouco pra gente de você, né? Como é que você veio parar no mercado de e-commerce? Acho que eu comecei no mercado, na verdade. Meu estágio foi dentro desse mercado. Então, eu comecei em 2015 como BI. E é muito louco, porque quando você volta para 2015, nem é tão longe assim. A gente tá falando de 8 anos. Mas ainda era muito novo, assim. Então, até na faculdade, eu falar que estava fazendo estágio em BI dentro do e-commerce, meu professor falava assim, tá, mas o que é isso? Então, foi muito legal, porque foi do zero, assim, a minha vivência. Acho que o e-commerce, ele começou a bombar mesmo aqui no Brasil em 2010, por ali, que eu me lembre. Mas em 2015 foi quando eu comecei, e aí a gente viu várias coisas ali no ar. O e-commerce de moda era muito forte na época. Então, foi onde eu ingressei. Aí, eu ingressei num full. E aí, eu cuidava de toda essa parte analítica ali, de apresentar resultados, de montar KPIs para os nossos clientes, do full commerce na época. Então, eu comecei ali. E como que é essa questão? Você falou da área de BI, né? Te confesso que aqui no programa, né, no podcast, não foi tão explorado assim, né? Como que é essa questão? Você chega, estrutura, mapeia, né? Quais são os indicadores também que são importantes aí para quem está, né, operando um e-commerce acompanhar na tua visão? Bom, quando eu comecei, né, lá em 2015, a gente fazia tudo manualzão. Então, puxava a planilha Excel puro. Excel puro. Então, eu puxava Google Analytics, puxava da plataforma, VTEX, enfim, a plataforma que fosse, e a gente ia compilando os dados. Então, tinha também de transportador, porque é uma parte muito importante, né, o calcanhar de Aquiles, eu acho, do e-commerce, é a parte de logística, então era uma parte que a gente acompanhava muito de perto. Além do marketing. E aí, quando a gente fala, assim, de operação, eu acho que é muito legal a gente sempre estar de olho ali no custo do frete, porque dependendo do ticket médio do seu produto, você não pode brincar com um frete muito alto. Então, você tem que ali fazer a operação entrar em equilíbrio. Esse era um KPI muito forte, KPI de saque também, porque aumentava o número de reclamação, sua loja já está no Reclame Aqui, e quando você vê, e tudo começou lá porque o produto não foi entregue. Então, Sim. muito importante a gente sempre fazer eu gosto muito de linkar todas as áreas, porque eu acho que todas têm que estar certas, porque senão uma deu gargalo, vai dar gargalo em todas. E até acho legal você trazer isso, né? Porque às vezes tem gente no mercado que acha que a camada de BI ela só fica mapeando indicadores de marketing performance, né? Então, só acessos, taxa de conversão, retorno de investimento. Mas, na verdade, é olhar o negócio como um todo, né? Eu acho. O BI, ele tem que ser seu braço direito na hora da tomada de decisão. Então, para mim, foi muito legal começar daí, porque eu entendi e aprendi a ler os números do e-commerce. Então, essa foi uma experiência muito boa para mim. Porque eu pegava um monte de base, um monte de coisa e tinha que transformar todo esse número. E aí a gente, enfim, fazia tudo manual e aí a gente começava a ser questionado, né? Porque o BI, na minha época, hoje eu confesso que eu não sei muito bem, né? Mas o BI ali, a gente ia apresentar para o cliente, né? Então, ele questionava, por que esse número? Por que a gente não está entregando? Então, era muito importante você ter ciência do que está acontecendo em toda a operação para você conseguir apresentar um bom material com insights. Porque um número é só um número. Eu imagino. E aí, na prática, você tinha que se conectar com todas as áreas. Todas as áreas. Operação, financeiro,
Marketing, vendas, Marketing. atendimento, tudo. Tudo. O marketing, ele é sempre mais forte dentro de uma apresentação, né? Porque, enfim, é dinheiro, é investimento, a gente quer saber o que está acontecendo com o dinheiro, o que ele está trazendo de retorno. Então, Perfeito. eu diria que é um ponto sempre muito crucial quando a gente está falando de BI. Tem que estar tudo muito bem feito ali, muito bem mapeado, tag pronta, tag feita e perfeita, para a gente conseguir olhar para esse ponto. Mas a partir do momento que você leva o cliente para o site, você tem um trabalho gigante para conseguir fazer com que ele finalize uma compra e quando ele finalize que ele entenda que a sua loja é boa, porque ele teve uma boa experiência com o que ele recebeu em casa, com o atendimento pós, se ele precisou. Então, eu acho que todos esses pontos, para mim, são muito cruciais. O marketing é muito, mas Perfeito. eu que estou ali no dia a dia da operação, eu entendo quanto eu colocar R$1 milhão não vai fazer o meu cliente fidelizar na minha marca. Eu concordo e eu vejo que entender essas camadas são importantes, né? Eu vejo muitas boas empresas, às vezes, elas se concentrarem só numa etapa, né? Então, geralmente, você tem algum problema de venda, acreditar 100% que o único problema é a própria campanha dele. Às vezes a campanha dele tá ótima, né? Só que ele não tem produto disponível no estoque, o cliente não consegue finalizar pedido porque por algum problema na tecnologia, né? Isso faz parte, né? E é importante analisar. E aí, como você tá na operação, até para o pessoal entender, né? A Fernanda, ela atua nessa camada da operação em si, então ela entra em umas camadas técnicas, né, Fernanda? Para analisar o site, ver desempenho. E o que você costuma analisar quando a gente fala de experiência ali no site para entender se tem algum gargalo, né? Página inicial, produto, checkout. Na sua experiência, né? Onde geralmente aparecem uns gargalos aí nessas operações? Olha, na minha experiência, geralmente é checkout. Aí eu vou desde problema de frete, porque o frete, alguma tabela de frete subiu, o peso foi errado, você cadastrou o produto errado, ele tá calculando seu frete errado. Aí a operação para. Então, o frete, para mim, é sempre um ponto ali no checkout que tem que ficar olhando, tem que colocar acompanhamento de calor para entender o que está acontecendo. Na home, eu acho que assim, a home é um lugar muito acessado, tem que estar tudo certo, o link tem que estar levando para o lugar certo, enfim. Isso é o básico que a gente tem que fazer, o básico bem feito. Mas uma coisa que eu vejo que tem me chamado muita atenção é a parte de experiência na hora que você entrega o produto, né? Eu tô no ramo alimentício. Então, muito mais do que eu colocar um produto no meu site, porque eu tô competindo com o supermercado. Então, por que o cliente vai querer comprar comigo e não com o supermercado? Ou com o app de delivery? Então, eu acho que é isso. Eu preciso entregar algo a mais. E, geralmente, esse algo a mais vem com bastante questão técnica, da gente querer subir uma landing, sei lá, inovadora. Então, você já vê vários problemas. Então, é muito teste, olhar muito... Tudo que a gente vai subir, tem que olhar muito e não esquecer lá. Tem que voltar e rever de novo, porque quando a gente fala de site, de e-commerce, enfim, processo de tecnologia, às vezes você muda uma coisinha e atrapalha em outra lá. Então, é muito importante esse mapeamento dentro do site de maneira geral. E outra coisa que eu puxo muito ali, até pro meu time, para todas as pessoas que eu trabalhei, é muita parte de categoria, de categorização do site. Porque a gente precisa estar fácil ali para o cliente. Então, eu vejo muito bug de categoria, de produto tá errado, ou de categoria tá puxando coisa errada. Então, a árvore de categoria, para mim, é um ponto também muito importante que a gente tem que estar de olho. Tanto de aspecto de navegação, quanto ser encontrado, né? Por buscadores, né? E essa questão acaba influenciando muito, né? Principalmente empresas que estão em segmentos de alta competição, né? Você pega empresa que tem alto investimento em mídia, muito tráfego, muitas ações, se ela não consegue também aumentar um pouco da participação no canal orgânico dela, o custo vai se elevando, né? Exatamente. Dependendo, né, do segmento, vai se elevando aí ao longo do tempo, né? Mercado de alimentos já atendi também, tem suas particularidades, né? E o que você vê como um grande diferencial ou oportunidade? Acho que é um ponto interessante, né? Você falou, poxa, o que faz um cliente comprar no e-commerce do que um app ou do que no mercado, por exemplo? É exclusividade? É um preço diferenciado? É um tempo de entrega? Eu acho que é diferencial.
E quando a gente fala principalmente de marca própria, é importante a gente olhar muito para mix de produto. Então, tem alguns lugares, isso é normal, que o PDV, que o meu produto não chega no PDV X. Então, vou dar um exemplo, sei lá, Rio de Janeiro. Não Perfeito. chega um produto que é mais de inverno no Rio de Janeiro. Só que tem gente do Rio de Janeiro que gosta desse produto. Uma sopa, por exemplo. Então, uma sopa, você tem sopa em todo o PDV, mas você não tem no Rio de Janeiro e tem gente que gosta desse tipo de sopa. Então, o online, ele vem para pegar esse cliente. Ele vem para pegar o cliente que não acha no ponto de venda perto dele. Entendo. Então, a gente está ali para cobrir essas regiões. Eu acho que esse é o primeiro ponto que tem que ser muito bem trabalhado, assim. Perfeito. Não tem como o físico estar em todo lugar, apesar da malha ser perfeita. Então, o online vem para isso e para também olhar a sua curva C, D, que talvez o físico não compre, só compre sua curva A, porque ele não tem espaço para colocar seu mix inteiro. Então, por que a gente não investe no outro? A gente tem que estar no outro. Nessa região que eu não tenho tanto essa curva, porque eu já não coloco uma mídia e invisto lá para eu ganhar essa região também. Poxa, que interessante, né? Não, eu achei interessante você comentar desses incrementos, né? Suprir aquilo que não tem no físico, né? Falando de alimento, né? Poxa, Sim. eu imagino que se a pessoa não consegue achar no físico em uma, duas ou três lojas, então ela parte pro online, a taxa de conversão desse público tende a ser maior, né? Porque Sim. ela já tá no nível, né, de consciência buscando aquilo e eu acredito que tende a ser maior. E eu achei legal a gente refletir também do motivo de utilizar o online nessas situações, né? Eu também já tive experiências de ver empresas tentando encaixar os seus produtos no online, mas sem analisar o porquê. Sim. A gente é do digital, a gente incentiva, né? Mas tem que ter um porquê. Por que que eu vou usar um canal digital de venda direta, o meu e-commerce, para esse tipo de produto que eu faço, né? Sim. E eu acho que se responder essa primeira pergunta, poxa, vamos usar porque nós somos mais exclusivos, é difícil de achar, tem muita busca por esse produto no ambiente digital. Eu acho que esses itens vão, né, fazendo com que a gente consiga lançar com mais segurança, né? Sim. Eu acho, esse é um ponto muito importante e falando assim do e-commerce de alimentos, mas eu acho legal a gente trazer outros segmentos também. Mas para o e-commerce de alimento, a pandemia foi a revolução pra gente. Porque há 2 anos atrás a gente não falava sobre isso. Entendo. Ninguém pensava em comprar por um marketplace produtos de comida. Então, hoje é o que mais cresceu, é o segmento que mais cresceu do ano passado para cá. Tá muito forte. Então, quando você tá falando desse segmento, você tem muito que olhar para o físico, porque ele é seu concorrente direto. Legal. Então, talvez você não vai ser a compra do mês, não vai ser os 5 quilos de arroz. Mas talvez você vai ser o queijo gorgonzola para ele fazer uma receita X no final de semana. Entendo. E no caso, por exemplo, a operação que você atua hoje, ela é uma operação sólida, né? Uma marca forte, muitos e muitos anos fabricando produtos e vendendo de uma determinada forma. E aí chegou o e-commerce, né? Quando você entrou na operação, ele já existia? Ou você pegou o projeto também, quando você entrou, estava sendo construído, né? É com certeza o maior desafio, assim, da minha carreira até agora, porque eu peguei do zero. Então, a gente fez essa construção do off pro digital. Do zero. Antes de lançar, ó, tá no ar, mas nada tá sendo feito. Antes de construir projeto junto. Perfeito. Legal. Então, é até legal que eu entrei exatamente para a construção dessa área, dos projetos, né? Onde a gente tem 3 grandes canais, então a construção deles aconteceram, acho que recentemente, com a pandemia. Como eu falei, a pandemia, ela acelerou muito, né? Não digitalizou, mas ela acelerou muito. Então, isso foi crucial para todo mundo que estava dentro do segmento ali de supermercado. Eu acho que é isso. Que legal. Você passou por full commerce também? Você comentou, né? Passei. Como que foi essa experiência, essa vivência? Tinha que atuar em múltiplos projetos?
ou não? Era uma ou outra conta? Como que é estar também do outro lado, né? Atendendo as operações de e-commerce? Olha, o Full, eu falo para todo mundo que o Full, para mim, ele foi uma escola. O Full Commerce, eu trabalhei como comercial, então eu cuidava ali do dia a dia com o cliente, com a marca. Legal. Então, quando você é o CS, né? E eu tô ali com o cliente, eu preciso dar respostas para o cliente. E geralmente, quem recorre a um full commerce é um cliente que não sabe nada de operação de e-commerce, não sabe por onde começar. Por isso, ele contrata um full. Principalmente indústrias, né? Marcas Principalmente próprias. indústrias, marcas próprias, ou que tá querendo fazer um grande lançamento, acredita muito no produto, então procuram, porque é uma operação mais rápida, né? Você Sim. tem ali todo um CD que você coloca, que vai ter alguém administrando, você não vai ter que se importar ali, se preocupar com frete, com malha logística para atender o Brasil inteiro, ou só ficar, por exemplo, a mercê dos Correios. Perfeito. Então, o Full, ele é uma escola, porque ele te ensina a operação inteira. Desde ali do fechamento, que você precisa ver se a operação tá dando lucro ou não, como é que tá isso daí, até a parte de logística, saque. Então, você passa por tudo com o cliente, você vive isso de diferentes marcas. Olha que interessante. Então, eu tive visão de moda, eu tive visão de indústria de alimentos, de várias, e de segmentos diferentes, porque tinha uma que era especializada em suco X, tinha uma que era de café. Então, você tem que aprender diferente público, porque como você vai vender para esse público? Como você vai... eu gosto muito acho que hoje eu gosto muito de usar a palavra lover, porque a gente não pode ter só mais um cliente, né? A gente tem que ter o lover da nossa marca, a gente precisa estar ali presente. Perfeito. Então, como a gente cria tantos públicos para tantas pessoas diferentes? O Full foi a minha escola por isso, porque eu estava trabalhando em todos os segmentos ao mesmo tempo, e vivenciando o projeto, e pegando o projeto Legal. começando do zero, fazendo mapeamento de site, do que o cliente queria naquele site, como eu entregar o site para o cliente, e cuidando da operação depois. Então, é uma escola mesmo, assim, você aprende tudo. E ali começam as grandes inovações. Então, você olha lá para trás que a Ray-Ban teve aquele projeto dentro do Lollapalooza de vender, que era já uma coisa omnichannel lá atrás, em 2015, 2016. Então, partiu ali do Full, né? O Full, ele dá uma grande estrutura para essas grandes marcas conseguirem realizar grandes projetos. Que legal, não é? Eu enxergo que realmente ajuda muito, principalmente, né? Você pega a indústria, por muitos anos, ela construiu o processo de vendas dela de uma forma. Sim. E isso, para quem atua em indústria também, os profissionais da indústria, é Sim. difícil vivenciar o e-commerce. O e-commerce, se a gente for pegar, né, na sua grande maioria, ele sempre começou no varejo, né? Então, muitas Exato. marcas, muitas operações no modelo B2C, aí foi vindo, né? B2B, dentre outras aí pro modelo. E quais segmentos você achou mais desafiador, Olha, na sua opinião aí? moda, alimento? eu acho que o mais desafiador é alimento. Porque acho que você precisa ainda mostrar o seu produto para o consumidor e provar para ele porque que é melhor você comprar ali e não no físico. Certo. Eu acho que a gente tem ainda essa grande barreira que está sendo quebrada graças à pandemia, mas a gente ainda tem um grande trabalho. Ainda mais quando a gente fala que ainda no Brasil, né, a gente vê que muitas donas de casa que cuidam do dia a dia ali, do alimento, do que vai ser consumido dentro de casa. Então, nem todas elas têm ainda acesso com facilidade ao e-commerce. Então, isso é um ponto para mim muito importante quando a gente fala de online, assim, para o setor alimentício. Acho que a gente tem muito para ganhar ainda. Entendo. Hoje, vou dar um exemplo. A minha avó, em 2015, ela não sabia o que era e-commerce. Hoje ela já sabe. Já Já compra? sabe. Não compra, mas ela já sabe. Ela já sabe, porque ela vê na TV, porque ela vê o incentivo. As pessoas entram no site X, que não existia antes. Então, acho que esse aí é o maior desafio. Eu acho que também tem essa questão, né, da fatia de público que não estava acostumado a comprar, né? Não. Você pega o pessoal um pouco mais velho, né? Sempre teve o hábito de ir lá na loja, né, no supermercado, por exemplo, aderir, de certa forma, nessa época, foram obrigados a usar, senão não teria como, né? Sim.
Mas eu vejo que isso também teve um efeito de certa forma, de melhorar, aumentar a experiência deles na utilização do canal, né? Sim. E aí, eu também vejo o quanto que a parte tecnológica ela vai tendo que se adaptar para tornar cada vez mais fácil Uhum. o processo, né? Então, nunca acaba, né? Tem que tornar cada vez mais fácil, tem que ser simples, né? De certa forma, para efetuar a compra. Tem que ser simples e muito, muito fácil. É muito interativo. Hoje a gente vê os aplicativos, acho que eles dão uma lição, um pouco de lição nessa Sim, fase de ser fácil de usar, né? Porque hoje, aí eu posso falar, sei lá, meu tio de 70 anos, ele já consegue pedir um iFood. sim, Então, é fácil, é rápido. Então, a gente tem que chegar nesse patamar onde todo mundo consiga entender a usabilidade. E aí, eu acho que não só pela geração, né? Essa geração que tá aí, que tá se adaptando a essa nova realidade, mas também porque a gente tem agora heavy users. Então, tem sim, gente que tá acostumado a usar e a fazer muita compra online, e você tem que entregar uma boa qualidade para esse cara também. sim. Né? A gente não pode deixar uma coisa muito pesada, porque não volta. A experiência é tudo num site hoje em dia. Perfeito. Dos projetos, né, até o último que você está atuando aqui, que teve que construir, né? Então, tem muita marca, muitas empresas que vão precisar construir e desenvolver. O que você considera como os pilares principais, né, dessas empresas se concentrarem na hora de decidir fazer esse desenvolvimento? Então, a gente tem tecnologia, tem gente, investimento em marketing, investimento em atendimento, né? Se você fosse colocar, né, um passo a passo do que você foi vendo. Você foi vendo primeiro o quê? Tecnologia, plataforma? Foi ver primeiro equipe? Como que foi esse desenvolvimento? Acho que primeiro e desenha o que você quer. Então, Certo. acho que esse é o primeiro passo. É você montar um bom MVP. Então, eu quero essa funcionalidade, eu quero um site que me entregue isso, eu quero pesquisar muito sites do seu segmento para você entender onde você vai tá entrando ali na sua concorrência. Quem é seu concorrente? Absorver essas referências, né? Referência. Eu acho Referências. que você tem uma noção muito bem clara de onde você quer ir. Não que você vai chegar ali amanhã. Sim, A gente usa muito esse termo na empresa, que hoje a gente está com um carrinho de rolimã, mas amanhã a gente vai virar uma Ferrari. perfeito. Então, vamos construir aos poucos. Mas é importante saber onde você quer chegar. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para mim. É de ter os seus objetivos muito claros, o que você quer entregar de tudo. Desde, eu quero entregar uma recorrência. Então, isso tem que estar no seu planejamento, porque muda toda a tecnologia atrás. E até regras, né? Igual você comentou de recorrência. Tem muitos e-commerce que operam um modelo de assinatura Sim, também. Se a gente for parar para pensar assinatura no segmento de alimento, como que isso pode ser feito também, né? exatamente. Porque você até realiza a etapa tecnológica de um jeito um pouco mais fluido, só que tem, né, prazo de validade, né? Cartão de crédito, e se recusa cartão de crédito do cliente, ele tá esperando, ele não viu. Você tem que ter bons alertas para isso. Aí você tem que ter um bom CRM para conseguir conversar muito bem com o cliente. Sim, Eu falo que essa parte de fidelização não, de recorrência é uma parte muito, tem que saber fazer. sim, sim. Porque senão a experiência para o cliente fica muito ruim. E sabe, Fernanda, é um pilar que eu vejo cada vez mais que ele se torna muito importante, Sim, né? Porque praticamente aí, durante muito tempo, né? Todas ou a grande maioria das marcas, né, focam muito na questão de aquisição, né, de clientes, que não vai parar, tem que adquirir clientes de sim, toda muito forma. importante. Só que também é importante não desconsiderar o potencial que você tem, né? Então, poxa, eu falo por mim, assim, às vezes eu tô em reuniões que eu vou mapear, por exemplo, qual que é o tamanho da base que essa empresa já tem. 100 mil pessoas já compraram aqui. Pô, legal. O que que é feito, qual que é a participação para estimular ela a comprar de novo? Às vezes tem operação que eu vejo a participação ali de 2, 3% apenas de recorrência, porque não tem, tem a questão do foco também, né? Sim. Tem o foco e tem também quem vai fazer, né? Então muitas vezes aquilo não acontece porque não é só a parte de tecnologia, né? Quem vai pilotar aquilo no dia a dia, interagir, pensar
que tipo de lançamento vai ser feito interno para essa base, né? Principalmente quando a gente fala num setor de alimento, você tem que ter recorrência. A sua metade dali do seu cliente tem que ser recorrente. Perfeito. Porque se ele não tá voltando, dificilmente ele parou de consumir aquele alimento. Se já é um alimento forte ali no físico. Então você tem que entender por que não tá voltando. É um ponto crítico. Talvez não toda semana, mas uma vez por mês tem que voltar. Agora, quando a gente fala de marca, de uma mala, por exemplo, quem vende mala de viagem. Beleza, a recorrência ser a cada 2 anos, por exemplo. Tipo, é compreensível. Agora, pra gente conseguir fazer essa recorrência dar certo, aí eu acho que você tem que ter um bom marketing. É um bom marketing. Porque é o marketing que vai conseguir conversar e ir criando a necessidade desse cara voltar pra sua loja. Sim. O e-commerce nada mais é do que a gente criar necessidade no consumidor. Então, como a gente faz pra ir criando essa necessidade o tempo todo, toda hora... E aí eu acho que o marketing de influência faz muito bem isso. Legal. Poxa, você tocou num ponto que agora eu queria entender também, né? Questão do marketing de influência, né? De pegar o segmento de alimento, pelo menos desde que eu era criança, assistia propaganda com alguém fazendo, né? Propaganda de alimento na televisão, né? Ah, compre isso, compre aquilo, enfim. Como que é essa dinâmica hoje, assim, na indústria para você, né? Os influencers, eles já estão acostumados a trabalhar? Ou é algo que precisa ser desenvolvido? Como que você enxerga? Porque muita gente que passou aqui, né? Inclusive eu enxergo que essa questão do mercado de influenciadores, ele está em processo de crescimento, mas ainda não está 100% maduro em relação às negociações em si, né? Então, como que é feito, se existe uma precificação ou não, enfim, está em desenvolvimento, né? Tá. O mercado de influência, ele tá muito forte. É uma coisa que eu falo muito. Ele vai ser o futuro. Eu vejo muito marketing de influência, assim... Claro que não só a influência que a gente vê hoje de Instagram e fazer stories, mas eu acho que vai estar muito além, assim. Porque os consumidores hoje, a gente passa o dia inteiro em rede social, e enxergando alguma coisa, e vendo vídeos sobre alguma coisa. Então, cada vez mais o nosso dia a dia é ficar olhando o que alguém está fazendo ou o que alguém fez. Para a indústria, principalmente alimentar, eu acho que a gente tem uma brecha muito, muito forte. Porque todo mundo cozinha alguma coisa no Stories. Todo mundo cozinha alguma coisa no TikTok. Todo mundo faz um vídeo fazendo um drink X. Então, eu acho que a gente pegar esses momentos e começar a colocar a sua marca dentro desses momentos ali. Ah, você tá fazendo um drink, a sua marca tem que estar lá, pra você ser lembrado, se faz referência a isso, né? Tô fazendo um caldo, então tem que estar lá também, pra usar o tempero, tem que estar. Então, como a gente faz? É mostrando no dia a dia. E eu não gosto muito desse marketing de influência de que, tipo, que o consumidor sabe que tá sendo... forçado, que é né? forçado. Sim, entendo. Então, eu acho que mais... Eu gosto muito dos micro-influenciadores, eu acho que eles são o futuro, porque eu vejo mais verdade. Eu acho que os seguidores deles veem mais verdade neles. E são seguidores que estão ali mesmo, são mais fiéis, né? Quando você fala de um grande influenciador, ele converte mais, mas talvez ele não seja o influenciador que vai trazer essa lealdade para sua marca. Exato, assim, de certa forma eu acompanho também, né, um pouco desse pilar, vem crescendo, a tecnologia também vem junto com eles, né, então Sim. Hoje você tem plataformas que ajudam tanto você, marca, quanto influencers se conectarem, agências que estão administrando também se conectar com influenciadores, e eu acho que vai andando lado a lado, né? Tá. E tem a questão da referência, né? Então, quando a gente busca algo e alguém indica, né? Pelo menos comigo eu sigo uma sequência, né? Primeiro ponto, quando eu quero algo que tá difícil de achar, eu pergunto para quem eu confio se ele sabe como eu resolvo ou compro aquilo. Na sequência, aí eu busco. Se eu não tiver essa resposta, aí eu vou lá pro Google e tal, né? Mas eu vejo com bons olhos também. Eu acho que é um canal de comunicação que também ajuda a reduzir custo de aquisição, né? Porque não que ele seja de graça, ele não é de graça, para quem estiver ouvindo, tá? Reduzir custo de aquisição não é vender
de graça, não, mas você reduz porque, de certa forma, ali, perto de outras mídias, ele acaba sendo um pouco mais competitivo. Então, dependendo da estratégia, encaixa. E aí, de influencers, você se conecta diretamente? Alguém do seu time apoia? Como que é isso, essa gestão no dia a dia? Aí tem um time que ele aí cuida dessa parte de marketing, de influência, de toda a Legal. parte de ali, de fazer contato. A gente geralmente chega pra gente e a gente faz a ação dar certo. Então, vai ter o influenciador X, como a gente vai trabalhar, como vai ser a campanha. E aí a gente amarra tudo junto. Legal. Um ponto aqui que eu queria te perguntar também, Fernanda, sua visão um pouquinho assim do futuro, né? Do que você vem acompanhado, né? Como que você enxerga aqui as operações de e-commerce daqui para frente? Eu sei que é difícil prever, a gente vai falar 5 anos, 10 e nada do que a gente falou às vezes acontece, e acontece de outro jeito. Mas o que você tem mais acompanhado? Talvez você fala, poxa, isso aqui é interessante. Seja inteligência artificial, né? Ou dentre outras frentes aí. Eu acho que inteligência artificial, com certeza. Acho que já tá aí, a gente tá vendo muita coisa, já teve até inteligência artificial que fez prova de direito, então tem bastante coisa acontecendo. Vai ser, eu acredito muito em inteligência artificial e acho que ela vai ser uma ferramenta muito importante para o e-commerce. Para a gente conseguir ter mais base em dado. Então, acho que a inteligência vai ser muito boa nisso. Eu acredito muito no metaverso também. Eu acho que as pessoas, algumas que você conversa, elas ainda acham que não vai, que talvez não vai dar certo. Mas eu acredito bastante nessa pegada que a gente tá vendo de marcas lançarem coisas só dentro do metaverso. Do impacto de jogos que estão sendo lançados lá também. Então, acho que vem aí um impacto forte, metaverso também. Eu colocaria esses 2 pontos aí para os próximos 5 anos. Legal. E muda muito rápido, né? Se você for parar para pegar em uma janela de 10 anos, né? O que mudou? Eu, por exemplo, atuo desde 2023. Não, desculpa, 2023 nós estamos. 2013, desculpa. Desde 2013 aí. E nesse meio tempo mudou muita coisa. Eu vejo que a velocidade da mudança ainda é maior. Se houve uma época que levava 2, 3 anos para mudar, hoje tá mudando ano a ano, né? Hoje é todo dia uma tecnologia diferente, uma inovação. Gente, quando começou o WhatsApp, eu não vou lembrar a data, mas quando começou o WhatsApp, a gente não imaginava que hoje ia ter loja dentro do WhatsApp, que a gente já tá vendendo via WhatsApp. Então é muito louco o quanto, até o que a gente tem de tecnologia hoje, o quanto ela pode se transformar em outras coisas que a gente talvez nem imaginava. Imagino. Conteúdo, o que você costuma acompanhar, ler, estudar? Porque a gente também tem o pessoal aqui de carreira, né, que acompanha a gente, né? Sempre pergunta. Bom, eu gosto, eu leio muito, acho que matéria, blog do E-Commerce Brasil. Grande portal, né? Grande portal, acho que para todo mundo que tá na nossa área, é um dos grandes portais. Eu gosto muito também de ler o Giro News na parte de e-commerce. Principalmente falando assim da minha categoria, que é essa parte de alimentos e bebidas, tem muita informação legal lá, fazendo esse link com o varejo físico, com o varejo digital, então é bem legal. São os que eu mais acompanho, assim. E aí, curso, vira e mexe, a gente tá fazendo algum, né? Que é muito importante, mas focado. Eu gosto agora, eu tô bem focada nessa parte de marketing, quando eu falo de curso, de entender aí o comportamento do consumidor. Legal. Que eu acho que vai ser um dos grandes desafios aí pros próximos anos. E é um outro que mudou muito, né? Muito. A gente tem a mudança... vai ter a mudança no meio do ano do GA, né? Então... deixa já Universal deixa de passar para mudar para o GA4, né? Então algumas empresas eu vejo que já estão se ajustando, outras pegando o ritmo, mas de certa forma é uma atualização que vem e a gente, né, que está no mercado, a gente precisa se atentar a isso, né? Eu particularmente consumo 2 tipos, né? Falo pro pessoal aqui que a gente conversa. Eu fosse colocar numa escala YouTube, eu vejo muito vídeo, podcast e o terceiro livro, né? Eu já fui mais leitor, mas eu preciso pegar o ritmo de novo. Mas YouTube e conteúdo, hein, pessoal, né? Importante destacar, né, Fernanda? Conteúdo da área. YouTube e áudio me ajuda muito a absorver, assim. Então... Eu sou uma pessoa mais da leitura. Eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler artigo, eu prefiro ler, assim, me traz mais foco, eu gosto de anotar o que a pessoa
tá escrito e fazer comentário em cima. Então, eu sou uma pessoa mais da leitura. Engraçado, né? Perfeito. Fernanda, dicas aí, antes, né? A gente tá quase chegando no final do nosso episódio, mas dicas pro gestor de e-commerce que tá nos assistindo, né? O que você considera aí como os principais pontos que ele deva focar enquanto ele estiver construindo a sua operação ali no digital, e o que você já passou que deu errado, que você queira compartilhar também, ó. Não faça isso, porque esse caminho aqui geralmente dá ruim. Acho que é muito... Quando você está começando, é o que a gente... Voltar lá atrás, né? Do que a gente falou, mix de produto. Então, é você olhar para o e-commerce e falar assim, onde eu posso entrar, né? Porque a gente fala, nossa, já tá sobrecarregado. Não tá, gente. Tem muita oportunidade, tem muita coisa que ainda dá para vender dentro do e-commerce. E principalmente agora, quando você olha para o físico. Eu tô de mudança agora. E aí, eu tô precisando comprar várias coisas para casa. Eu vou em shopping, eu vou em loja, não acho. Aí quando eu falo, gente, não tem mais por que sair de casa, porque eu vou pro físico, procuro e não acho que eu preciso. Entendo. Então é muito legal você vivenciar os dois cenários. Olhar sempre pro físico, o que tá faltando ali, e como você pode agregar isso no e-commerce. Acho que essa é a minha primeira dica para quem tá começando, que não sabe para onde ir. Olha o mix, como você vai trabalhar mix, como você vai tentar ser inovador. Não precisa inventar a roda, mas seja inovador ali dentro de como você pode oferecer esse produto no online. E buscar aquelas brechas, né? Aquelas oportunidades. Exato, né? exato, é muito importante. E a próxima dica é escolher uma boa plataforma. Uma plataforma que, se você não vai ter um grande time de tecnologia para te auxiliar a fazer grandes mudanças, que ela te dê essa gestão, que você consiga trabalhar isso de uma forma ok, que ela entregue uma boa qualidade. Hoje eu vejo plataforma como um diferencial, assim, no seu site. Uhum. Principalmente de experiência, que a gente falou tanto. E, por fim, bom frete e uma boa malha logística para você conseguir atender bem seu cliente e não ter problemas. Ser competitivo para converter melhor, né? Exatamente. Quer citar alguns erros também para a galera evitar? Erros. Acho que lançamento. Tomar muito cuidado com lançamento. Já tive alguns problemas com lançamento. A gente faz um lançamento incrível, não tem estoque suficiente, acaba. Todo o dinheiro que você investiu para aquisição, para fazer uma landing page de cadastrar, para o consumidor se cadastrar, enfim. Então, tomar muito cuidado com estoque. Perfeito, um bom planejamento. Um bom planejamento, importante. desde o começo até o final. Porque se você não tem estoque, você não vende. Então, é muito importante. Você tem uma meta. Olhar sempre a meta que você tem. E, gente, isso é um ponto muito importante. Quando você tem uma meta de faturar X, quanto você tem de valor no seu estoque? Não adianta você, se a sua meta é faturar 70 mil, você tem 70 mil em estoque, você não vai chegar nessa meta. Então, você precisa fazer muita conta para entender como você tem que separar lá seu estoque, curva A, B e C, para você sempre ter um estoque equilibrado e que ele esteja ali adequado com o que você vai vender. Perfeito, são pontos importantíssimos, né, Fernanda? Bom, estamos chegando no final aqui do nosso episódio. Queria agradecer o tempo aqui com a gente, conhecer um pouquinho aí da tua jornada, da tua vivência, ali mesmo, né, no meio da operação, fazendo acontecer. É um conteúdo legal e eu tenho certeza que ajuda o pessoal que acompanha a gente, né? E quais são os seus contatos, Fernanda? Como o pessoal se conecta com você? LinkedIn, Instagram? Sim, pode me procurar no LinkedIn, no Instagram. Tô como Fernanda Araújo, Fernanda Araújo tudo junto no LinkedIn. E aí pelo LinkedIn você acha as minhas outras redes lá, acho que tá mais fácil. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Se conectem com a Fernanda, pessoal, você que acompanhou aqui o nosso conteúdo. Eu espero, né, que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa teu comentário, teu like, compartilha aí com mais profissionais do mercado. E como sempre, eu te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.